Olá pessoal, depois de um exílio estamos voltando a fazer podcasts. Este aqui é o André Correia, lá de Blumenau. Dá um alô aí, André. Oi pessoal, tudo bem? Agora nós vamos voltar com imagens, né? O outro que está aqui do lado é o Juan Jovinski. O Juan é igual o Dilophosaurus, entendeu? Ele apareceu só no início, todo mundo queria rever ele, e agora ele está voltando. Será que o Dilophosaurus volta também, Juan? Eu acho que não. Tomara que sim. Que não? Eu acho que não. Ah, que sacanagem. Não tiraram ele do último filme na última hora? Ele ia aparecer lá na cena inicial? Mas ele ia aparecer por segundos, né? E, na verdade não era na cena inicial, era no navio que ele ia aparecer. Era no navio? Sim. Putz, tudo bem. Então, agora, depois de muito tempo sem fazer podcast, né, a gente tá voltando. Temos um filme aí que começou a ser gravado ontem ou anteontem, né? Começaram as gravações, estamos agora na fase de produção, tá pipocando um monte de notícia. Hoje mesmo saiu coisa nova. Temos aí o título do filme, que nós não tínhamos antes, né? A gente achava que era o New Era, né? Nova Era, mas a gente entendeu errado o recado, não é isso? Qual que é o nome oficial, hein, Juan? É Dominion, que faria uma alusão à dominação dos dinossauros sobre os humanos, né? Pelo menos é o que eu acho que eles estão querendo passar com isso. Não seria dominação nos ambientes? Tipo assim, eles se espalhando pelo mundo, alguma coisa nesse sentido? Sim, é isso. Tanto que acho que o Chris Pratt, ele tweetou uma frase lá que era soberania ou controle. Então eu acho que tem um pouco a ver com isso. Ah, entendi. Mas pensando bem aqui, no final do último filme, a gente tem, do Reino Ameaçado, a gente tem uma série de dinossauros fugindo da mansão, né? Mas não era um número elevado. Pelo menos não parece que era um número elevado. Como é que eles vão explicar todo esse espalhamento de muitas espécies e muitos indivíduos pelo mundo, né? Não é só na América do Norte, é pelo mundo. A partir de um número tão pequeno de espécies. Eu acho que eles vão começar a falar que tanto outras empresas fizeram dinossauros, como alguns foram roubados das ilhas. Como acho que até um dos sites falou sobre isso um pouco. E agora meio que vai começar a estourar essas histórias. É o único jeito que eu acho que eles vão dizer que eles estão espalhados pelo mundo por causa disso. Porque senão não faz muito sentido, né? Porque até então a gente nunca soube de nada que não fosse relacionado à InGen e às ilhas, né? E tem também, a gente não pode esquecer que tem também os embriões, né? Não só são os animais. Tem uns embriões que o Wu retirou do Jurassic World. Com certeza esse material não era produzido na Ilha Nublar. Eu imagino que, como aconteceu no primeiro filme, eles tinham aquele laboratório só como uma espécie de vitrine, e esses dinossauros deviam ser produzidos em outro lugar. Se é que a franquia quer ser coerente, né? Porque depois, no Mundo Perdido, a gente descobriu que, na verdade, existia uma grande indústria de dinossauros em outro lugar, né? Para conseguir produzir aqueles animais. Que fazer isso na própria Nublar não seria possível. Não teria espaço suficiente para... Inclusive, não é só questão de espaço, é uma questão de opinião pública, né? Porque o tanto de animal que sai com defeito até você conseguir acertar um que sobreviva, o turista não vai querer ver isso. Esse lado podre, né? Eu acho que esse lance de dinossauros dominando o mundo, eu acho que não vai ser da forma literal, ou da forma que a gente interpreta, pelo menos. Porque não tem condições, num período curto de tempo, de ter dinossauros dominando. Fica muito o planeta dos macacos. Já tem gente comparando com o planeta dos macacos, né? Ou comparou no passado breve. Então eu acho que aqueles dinossauros que fugiram no final do segundo filme, talvez alguns continuem ainda soltos e aterrorizando aí a humanidade, mas eu acho que talvez a história vai para um outro lado e se concentrar talvez em outras empresas ou outra empresa que vai ter os seus próprios dinossauros. Mas eu não acredito em dominação mesmo de espécie contra espécie, dinossauros contra humanos, por exemplo. Você tem alguma informação sobre isso, mano? Pior que não. Assim, a única coisa que eu tinha ouvido falar antes daquela sinopse vazar é que tinha outra empresa, que eles estavam fazendo dinossauros, e que
Era isso, basicamente. Mas isso também entrava em acordo com o que o Colin já tinha falado bem antes de Fallen Kingdom sair, que ele queria fazer uma coisa meio Apple versus Microsoft, assim, sabe? Então... Ele já vem falando sobre empresas já desde o primeiro filme, praticamente, né? Nós achamos que o segundo já ia ter esse lance, não aconteceu, então talvez agora seja um momento mesmo. Acho que na comunidade dos fãs fica muito a torcida para que a Biosyn apareça, Biosyn ou Biosyn, conforme cada um fala, que eu acho que pode acontecer. Então, assim, eu estou bem confiante de que vai ter outra empresa mesmo, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a foto que ele postou agora há pouco, sobre o título, que eu acho que eu tenho umas opiniões assim a respeito, porque a gente tem umas dicas até dos jogos, do jogo principalmente, do Jurassic Alive. Eu acho que ali fala muita coisa, e coisas que não são a esmo, eu acho que não podem ser ignoradas totalmente. Então vai lá, fala logo. Assim, eu joguei... Não faz suspense, não. Eu joguei o jogo por acompanhei o jogo por um tempinho, e a gente vê muita diferença de espécies, os híbridos. O Colin falou que não terá mais híbridos, né? Mas a gente não sabe o que pode acontecer, o que mudou. Mas o que pega pra mim mesmo são aqueles pontos, me fugiu a palavra agora, talvez o Juan... Joga, Juan? Não. Agora faz Eu joguei bastante até o final do ano passado, agora faz um tempinho que eu não jogo. Aquelas jaulas no meio da cidade. Eram santuários, não era? Santuários, isso aí, santuários. Eu acho que a gente pode ver um pouquinho dos santuários, eu acho que isso é uma dica muito grande. E também isso que pega pra mim, principalmente, é a inserção de animais, não só de dinossauros, né? Mas tigre dente de sabre, essa linha assim, os mamutes, sei lá. Não sei porque o meu pensamento tá levando para esse lado, que a gente pode ver alguma coisa assim. Não é à toa que na foto que o Colin postou agora à tarde, a gente consegue ver um pouquinho lá no finalzinho de neve, e até as locações também tem isso, né? Então, a minha ideia, o meu pensamento é de que essa empresa vai ser, sei lá, pode ser um daqueles russos lá do Fallen Kingdom, pode ser chinês, não sei, coreano, mas eu acho que tem um pouquinho, minha linha de pensamento tá levando para esse lado. Por que quando você falou em mamute, tigre de sabre, o Juan sorriu? Pois é, eu percebi. Não, eu só tava pensando aqui, pode ser que tenha algum outro não dinossauro no filme, mas não acho que sejam mamíferos da Era do Gelo ainda, pelo menos. É que eu acho que é a forma da franquia continuar, sei lá. Não, eu acho que isso vai acontecer, porque eu não acho que esse filme vai ser o último. Ainda mais porque tá fazendo tanto sucesso que a Universal não vai querer parar agora, pois é. Assim, no auge, né? E eu acho que isso realmente vai acontecer no futuro, mas não agora ainda. Até porque os fãs do filme são bem resistentes a mudanças e inserções de outras criaturas, assim, principalmente mamíferos. Então, eu acho que tem que ser uma coisa meio com calma para eles fazerem. Tá. Então, é uma coisa que eu devia até ter falado no início, é um alerta de spoiler. A gente não sabe ainda como vai ser um filme. A gente vai falar sobre hipóteses, né? Algumas mais sólidas, outras menos sólidas, mas que podem estragar um pouco a experiência de quem vai ver o filme. Se quem vai ver o filme quer ter surpresas, é melhor nem acompanhar muito esse podcast, né? Por exemplo, você está falando de mudanças na franquia. Quais mudanças de ordem biológica a gente está pretendendo ver nessa franquia? Quais são novidades assim que a gente vai ter, que já são mais ou menos desenhadas, que a gente pode arriscar que vão estar no filme? Tudo indica, assim, tanto palavras do Colin quanto rumores e outras coisas, que a outra empresa ou as outras empresas estão fazendo dinossauros mais acurados. Provavelmente alguma espécie com penas também, assim, né, contrastando com os da Engine que estão no filme, iguais sempre foram. O Colin até falou isso, acho que semana passada ele respondeu alguém falando sobre isso também. Então eu acho que realmente eles vão pegar na questão das versões que tem no livro, e Jurassic World meio que tocou nesse ponto, mas com outra empresa. Algum nome? Você tá fugindo da resposta. Não sei, tem um brinquedo... Quais nomes de espécie você arrisca? Arrisca. Ó, tem sem compromisso. Um brinquedo que foi cancelado misteriosamente, assim,
que ia ser lançado, todo mundo viu, que era o Terizinossauros. Misteriosamente ele foi cancelado pela Mattel, sendo que é uma espécie que todo mundo pegue por algum motivo. Então fica no ar aí por que eles cancelaram e não lançaram agora. Resolveram segurar para não ser o spoiler, né? E é um dinossauro que sempre foi pedido, é sempre pedido e tá sempre falado aí, ele foi citado em Jurassic World, que ele faz parte do DNA da Indominus, enfim, né? Mais algum nome? Eu acho que também algum outro dinossauro que também tem no DNA da Indominus pode vir a aparecer, porque também ele foi até citado pelo Bayona, se não é que ele foi citado pelo Bayona, ele apareceu numa entrevista que o Bayona deu para algum veículo coreano ou japonês, não lembro qual foi, e todo mundo achou que esse dinossauro estava no filme, mas ele não estava, assim. Enfim, eu acho que ele pode vir a aparecer, que é um dos maiores carnívoros da América do Sul. Então... O Carcara. Um dos maiores. Qual que é? O Carcharodontosauro, Giganotossauro. Então. É uma coisa. Aí na América do Sul só tem. Não tem só, não tem mais. Mas esse é o mais famoso. Se alguém jogou Dino Crisis 2 vai saber qual dinossauro que é, obviamente. Eu acho Juan, que a gente tá pra dar spoiler, Juan. O povo quer saber as coisas que estragam a surpresa. Bem improvável que seja o Giganotossauros e o Terizinossauros sejam dois dos dinossauros que vão estar no filme. De grande da América do Sul a gente já teve o Carnotauro, né? Sim. No último filme que o povo vibrou muito com ele, né? O pessoal gosta mesmo. Eu tava pensando que ele vai voltar, mas como ele vai ser um dos vilões principais da série do Netflix, talvez nesse filme ele não tenha tanta participação para não saturar muito, mas eu acredito que ele apareça no filme de alguma forma também. Porque ele é um dinossauro que faz bastante sucesso e fez no filme também. Sim. E a gente pode esperar também talvez um dromeosaurídeo qualquer, né? Dizem que o Deinonychus, que foi base para o Raptor, né? Lá atrás, agora assim, apareceria como uma espécie pura. Ele tá no roteiro estava no roteiro do Jurassic Park 4 original. Os raptores treinados eram para ser Deinonychus. Então é bem provável. Eu acho muito óbvio que vai ter uma versão acurada dos raptores da outra empresa para contrastar com a Blue, assim, e com os raptores que já existem na franquia. Então eu acho uma escolha bem óbvia. Até porque quando você fala em penas, normalmente as pessoas pensam, Microraptor, já pensam direto nos raptores, por exemplo. É o primeiro dinossauro que vem na cabeça. Claro. Sim. São os dinossauros desse grupo aí, são os primeiros a gente imaginar, até por causa da polêmica toda, né, que sempre se gerou em torno deles. E também tem que lembrar que o novo consultor científico, ele também é muito fã dos dinossauros, dos dinossaurídeos e ele até falou ontem, eu acho, também no Twitter, ele estava numa conversa com outro paleontólogo e ele falou assim, pode ter certeza que a gente vai fazer os dromeossauros do filme, no plural, estarem a seu gosto, uma coisa assim, ele falou. Serem aprovados por você, né? E ele estava falando com um paleontólogo, que é o Alan Turner, que trabalha com dromeossaurídeos. Então. Falando no autor do livro ali, A Ascensão e Queda dos Dinossauros, tá até aqui do meu lado, tô olhando. Eu tô lendo o livro e é até uma dica assim para os fãs, é bem interessante, é bem legal a leitura dele. Na verdade serve como se fosse um diário dele, e ele é especialista em pegadas, principalmente em pegadas. Ele trabalhou muito na Argentina, em Portugal e principalmente na Polônia. É bem interessante, bem legal. Não, o livro é excelente, todo mundo elogia, seja quem é da área de paleontologia, né? Mas o público leigo adora esse livro também. Ele é um livro muito fácil, né, de acompanhar. Sim. Muito bem escrito. E eu acho que ele é um cara mais, assim, de uma nova guarda da paleontologia, de certa forma. Ele é mais jovem, mais hypezinho, assim, diferente do Horner, que é mais engessado. Já tá saturado do filme, já reclamou de Fallen Kingdom, já tá lá meio assim desgostoso com a franquia, mas enfim, né? Isso aí. E sobre o elenco? Todo mundo voltou, né? Quase todo mundo. Eu acho que vai ter mais alguém que eles vão anunciar ainda, talvez seja o Joseph Mazzello mesmo. A Julianne Moore eu acho difícil. Eu gostaria muito que ela tivesse, mas eu acho bem difícil, até porque não tem tempo para enfiar todo esse povo.
E eles vão meio que acabar comendo o tempo de tela um dos outros, mas eu gostaria que ela voltasse. Mas o Joseph Mazzello eu acho que é capaz de listar, e por consequência a Ariana Richards também. Eu também tenho uma ponta de esperança de que os dois pelo menos voltem. Eu acho que a Julianne Moore é um pouco mais difícil mesmo. O pessoal tá assim, polvorosa com a volta do Alan e da Ellie, né? E aí, falando nos dois, a sinopse já entrega um pouquinho do que eles podem fazer. O pessoal tá puto da vida, estão achando que eles vão ser investigadores e tal, né? Que vai mudar um pouco o foco deles. É uma viagem muito grande do pessoal, assim, né? Mas eu quero perguntar o que vocês acharam da sinopse. Primeiro, antes de falar da sinopse, ela é confiável? A gente pode confiar naquilo, porque foi uma coisa que apareceu e foi retirada, foi uma coisa assim meio estranha, né? Ela apareceu num site da Universal, não lembro se era da Rússia, mas era um site da Universal mesmo, oficial. Provavelmente foi colocado por engano lá, e assim que começou a aparecer, já removeram, que é sinal de... Eu até gravei a tela do computador, do Sim. site aberto, aí eu fiz a rolagem da tela, então dá pra ver lá site oficial da Universal e tal, então eu tenho essa gravação pelo menos pra comprovar de que veio da Universal mesmo. Ok. Então, seguindo. Ela bate com, assim, a gente sabe que são várias locações ao redor do mundo, tem a Escócia, tem Malta, tem um monte de lugar diferente na história, que não faria sentido se fosse um mesmo ambiente, não vai ser uma ilha com vários biomas estranhos, assim, que não batem com o outro. E mais o negócio da empresa. Eu acho que faz sentido. E é uma, assim, o Alan, a Ellie e possivelmente o Ian estarem investigando no sentido de acompanhando o que uma outra empresa está fazendo, eu acho que faz sentido, assim, se eles, que eu não acredito que eles sejam a favor da clonagem de dinossauros, mas eu acho que eles vão ser pouco. Eu quero que tu, já aproveitando que tu estás falando desse assunto, tu mandasse um áudio no nosso grupo ali, que eu achei bem interessante, se tu puderes falar a respeito. Tu ligasse exatamente isso, essa pesquisa que eles estão fazendo de uma nova empresa, com o fato que aconteceu no primeiro filme. Sim. Né? Tem a ver com a latinha ali e tal. Então, se tu puderes falar um pouquinho sobre Sim, isso, eu acho bem interessante. O Colin, ele bateu muito na tecla de que esse é o Jurassic Park 6 e não Sim. Jurassic World 3. Então é uma coisa que vai fazer uma ponte com o primeiro filme. E eu acho que essa ponte não são só os personagens. Porque se fosse só isso, não sei se faria tanto sentido assim a forma como ele se referiu. A gente sabe que o roteiro dos seus falava muito da lata sendo recuperada, que foi um ponto que o Steven Spielberg colocou no filme, porque ele queria que fosse utilizado em sequência. E não foi, e sempre ficou no ar aquilo. A gente sabe também que do Crichton, né? Que inventou outra ilha e levou a história para outra direção. E a gente sabe também que a lata ela foi emprestada para a produção do filme para alguma coisa. Desse novo filme. Teve até nem lembro quem foi lá, mas faz tempo já que tinham publicado que a lata foi emprestada para a produção do filme fazer uma réplica. Então eu acho bem possível que a gente veja um flashback dessa lata sendo recuperada lá em 93, logo depois do acidente, da morte do Ned. Alguém falando assim, a gente tinha um rastreador na lata, que nem fizeram com o jogo da Telltale, se não me engano. E depois fazendo uma ponte pro futuro dizendo que isso já foi recuperado. E daí a empresa... Não faria sentido a InGen ir atrás dessa lata. Até porque eles nem sabiam que os embriões estavam na lata. Mas faz sentido nesse cenário de você ter outras empresas concorrentes querendo esse material. Porque, o primeiro material que eles conseguirem poderia ser justamente a lata, né? Porque assim, eles teriam que ter alguma medida de segurança para garantir que o Nedry entregasse a lata. Eles não só confiar na palavra dele, vou entregar a lata, e aconteceu alguma coisa no meio e ficou por isso mesmo, sabe? Então, eu acredito que eles tivessem... Eu só acho que invalida um pouco essa ideia de recuperar a lata e os embriões, o DNA, é que por que eles guardariam por tantos anos, tanto tempo para utilizar aquele material ali? Não sei se eu estou deixando de pular alguma coisa. Eu acho que eles vão falar que estava sendo utilizado ao longo do tempo que a gente só não sabia. Mas aí fica difícil de explicar outra coisa. Por que eles passaram tantas décadas trabalhando nesse material sem nunca fazer um uso comercial disso? Sem vender nada? É estranho, né? Eu acho que, conhecendo o Colin, como ele não é de dar muita explicação no filme, ele vai dizer, olha, a gente estava fazendo todo esse tempo e andou vendendo dinossauros a vida inteira e vocês que não sabiam, sabe? Uma coisa meio mercado negro. Mas
Ou então, assim, eu tô criando dinossauro, dele eu tiro uma substância da qual eu faço um medicamento e vendo para vocês, sem vocês saberem que é de origem de dinossauro. Poderia ser uma saída. Eu ia falar mais ou menos isso, porque um dos capítulos do livro justamente trata sobre isso, né? O Dobson, ele quer recuperar o DNA justamente para ele poder fugir das restrições do governo em relação a testes com animais e tal, né? Então, levando para esse lado, eu acho que tem uma lógica, assim. O produto final não seria o dinossauro, mas o dinossauro é usado para fazer testes que vão permitir a venda de um outro produto. Sim. E assim, também, se realmente acontecer como a forma como a gente imagina, vão estar vendendo animais de estimação, dinossauros para caça, ilegal, e outras coisas. Agora, uma coisa que eu confesso que me incomodou um pouco na sinopse foi justamente esse ponto do Alan e da Ellie estarem investigando essa empresa, porque eu não sou xiita com relação a eles. Assim, eu acho que os roteiristas têm que ter liberdade para criar histórias novas. Agora, o que me incomodou foi porque me lembrou o Indiana Jones 4, que a gente tem um Indiana Jones que aparece ali na Guerra Fria, né? Ali nos anos 60, mais ou menos, eu acho que quando passa o filme. E tem aquela cena terrível em que eles explodem lá com uma ogiva nuclear uma cidadezinha e ele tá dentro da geladeira. Da geladeira. Né? E é logo que ele é resgatado dessa geladeira e estão limpando ele, lavando ele, verificando radiação e tal. Ele tem uma conversa com um cara do governo dos Estados Unidos e ele fala: eu passei décadas sendo espião para vocês, espionando os russos e tal. Aquela cena foi tão bizarra, né? Você imaginar que um cara que é arqueólogo, que nunca teve ligação nenhuma com nada governamental, de espionagem, de repente você colocar na biografia dele que ele foi um espião durante décadas, né, dos Estados Unidos. E aí ver essa sinopse me deu um mal-estar, porque eu me lembrei desse mal-estar do Indiana Jones, entendeu? Será que eles teriam coragem de fazer um negócio tão estranho assim com aquele casal? Mas não, parece ser uma coisa muito deles. Com alguém do governo, não é? Não lembro o que o marido dela fazia no 3, mas ele era do governo, não era? Sim. Ele trabalhava com exportações e diplomacia, coisa assim, né? Diplomacia. Então, aí pode já é uma coisa que fica menos forçada dizer que ela tinha alguma conexão ali, eles começaram a ver. Mas que ironia eles usarem um argumento lá de Jurassic Park 3, na verdade. Mas será que o fato só deles quererem proteger os dinossauros já não é o bastante para eles fazerem essa investigação? Será que eles querem proteger? Porque até onde o Alan coloca, ele quer a destruição desses animais. Eu acho que os 3 vão ser contra, vão querer, estão atrás da empresa para destruir mesmo, para acabar com as operações deles. Uhum. De uma vez por todas, igual a posição que o Ian teve no final não, em Fallen Kingdom inteiro, né? Eu acho que a gente pode esperar pelo menos uma cena com o elenco todo reunido, né? Ah, sim. E eles têm que encontrar vai ser legal de ver. Deus, né? Vai ser como o Chris falou, a reunião dos Vingadores, né? Então é meio que óbvio de que a gente vai ver essa cena, eu acho. Sim, eles têm que encontrar o Wu e obviamente que também vai ter uma cena deles encontrando a Rex em algum momento, os 3 dando de cara com ela. Isso vai ser sensacional e daria para fazer 1000 piadas e trocadilhos interessantes nesse momento. Sim, o Ian com certeza vai falar alguma coisa da perna dele, se é que vão lembrar que ele é manco, né? Esqueceram que ele era manco. Sim, é verdade. Esqueceram. Apesar que em Reino Ameaçado ele não anda, né? Ele tá sentado. Não dá pra ver ele andando. Muito legal. Mas falando em saber aproveitar bem, se vocês colocam fé nessa roteirista que tá junto com o Colin escrevendo o roteiro? Eu acho que ela parece bem interessada assim, no material e ela tem uma experiência com filmes nessa pegada. Agora tudo depende da história, né? Se você tiver uma história que faz sentido, aí ok. Porque a gente sabe que que o Colin, desde o primeiro filme, ele deixa vários pontos em aberto, que é pros fãs irem lá nos benditos dos sites e taparem os buracos, né? Aí depois, no filme seguinte, ele muda tudo que ele fez eles taparem. Como é o caso da reprodução assistida, dos dinossauros, os machos e as fêmeas, e outras coisas que foram mudadas ao longo do tempo, né? Então... Sim. Não sei o que falar, não conheço não lembro de ter visto filmes onde ela tenha escrito, mas eu sei que ela fez coisas de aventura, né? Filmes de aventura, né?
Então, E aquela coisa, todos os Jurassics, eles têm cenas específicas que eles são obrigados a colocar no filme e escrever a história em volta. Que é uma coisa meio complicada, né? Difícil fazer, mas acontece. sim. Eu tava falando que eu tava aqui olhando quais atores que tinham repostado o título agora, né? E Então vai lá. o Sam Neill foi um dos que repostou e comentou no Twitter, então eu acho que ele realmente tá gravando já. Porque ele saiu da Nova Zelândia antes de ontem, né? Eu acho que foi. Então eu acho que ele já tá lá também. No dia 23. Uhum. Tá, então, ó, a gente sabe que o Chris Pratt tá gravando. A gente sabe que a menina que faz a Maisie tá gravando. Uhum. A gente sabe que o Sam Neill tá gravando. Mais alguém? A gente sabe que tá no set? Os outros, eu sei que o Scott Hazy não tá, porque ele tava em Los Angeles ainda. A Laura Dern, eu acho que postou uma foto em algum lugar hoje, nada a ver também. O Jeff Goldblum não sei onde tá. A Daniela Pineda também postou uma foto, postou o título e comentou. Então talvez ela esteja, ou só tava de bobeira na internet também. A Laura Dern postou uma foto. Não, é uma foto antiga, 5 dias atrás, ela não postou mais nada. A Bryce não postou nada, o que é estranho, porque a Bryce é uma das que mais comenta as coisas e posta e fala, mas não falou nada. Sim. Mas eu acho que ela tá, porque ela tava preparando o cabelo, né? Esses dias, então eu acho que ela já deve estar também lá. Mas é estranho. Eu tô com a impressão de lembrar de algo do Sam falar que ele ia se reunir com a Laura logo depois do início das gravações. Então, não sei se ele só saiu de lá da Nova Zelândia e foi para algum lugar ou se realmente ele começou a gravar. Eu acho que ele não começou a gravar. Porque ele tinha falado em uma entrevista ano passado que era em abril, mas como as coisas mudam. Eu imagino é de se esperar que ele vá gravar cenas junto com a Laura. Ah, né? Com certeza. Né? Assim, mas assim, eu não sei, também o filme ele não é gravado, as cenas não são sequenciais, né? Também tem isso. Eles não estão gravando as primeiras cenas do filme agora. Não tem. Eu não duvidaria de ser uma cena dele com o Owen encontrando a Blue em algum lugar. Em algum momento do filme. Sem a Laura? Sem ela, porque faria aquele paralelo dele ter medo dos... Não medo, mas ter aquela coisa dele com os raptores, o Owen também, e a Blue ser domesticada. Eu não duvido que isso aconteça em algum momento do filme. Tá. Será que eles vão perder algum tempo explicando... Por exemplo, a Blue e a Rex estão soltas. Será que eles vão perder algum tempo explicando como é que elas foram resgatadas, ou se elas ainda estão na natureza? A Blue talvez, a Rex é mais fácil de pegar. Na verdade, né? Pela lógica de qualquer lugar, pela lógica da vida real, ela já estaria morta, enterrada, apodrecida, né, nessas alturas. Qualquer animal daqueles lá. A maioria deles. Mas, enfim, né? Eu acho que ela e a Blue vão ser sequestradas junto com a Maisie e vão ser levadas lá pra, sei lá, onde esse habitat da outra empresa. Que a gente não sabe se é mais. E a Maisie seria interessante pra esse pessoal pelo fato de ela ser um clone, ou eles não sabem disso? Eu acho que eles talvez façam alguma ponte do Mills trabalhando, tendo alguma relação com a empresa. E o Wu também. Entendi. E o Wu, eu acho que o Wu sabia que ela era. Porque provavelmente foi o Wu que clonou, né? O que o Wu vai estar fazendo na história se não é relacionado a isso? Porque ele já não tem, assim... Não é só ele que faz os dinossauros, então ele não tem uma serventia, assim, só dele. Não é só ele, eu até concordo contigo. Mas ele é o mais experiente no assunto. Qualquer empresa que queira entrar no assunto vai querer ele trabalhando. E ele com certeza, assim, pela lógica, ele teria se vendido a outra empresa pela liberdade criativa. Que é uma coisa que ele reclama antes, com né? o Masrani, na verdade, no primeiro filme, a gente tem um pouquinho dessa conversa, onde ele fala que se ele quisesse realidade e tal, os dinossauros seriam diferentes. Então ele precisa ter essa liberdade. Lá nessa conversa, eles cortaram a fala dele dizendo que... falando de outras empresas, que tinha uma linha do diálogo que ele falaria de outras empresas. Mas ele deu a entender um pouquinho no último filme, né? Quando ele Sim. fala que se eles não fizessem, outras pessoas fariam, né?
Sim, ainda mais porque venderam os dinossauros e assim é só agora copiar o código genético, né, basicamente. Sim. E a gente nem viu quantos foram vendidos realmente, quantos chegaram a sair de lá. Verdade. Claro que na nossa cabeça foi tipo 5, e no filme vai ser 300, mas tudo bem, né? É muito interessante. Agora, a gente esperava que em 2015 o Wu fosse morrer. Depois a gente esperava que em 2018 o Wu fosse morrer. E agora a gente está esperando que em 2021 o Wu vai morrer. E eu vou achar muito legal se ele não morrer. Na novelização de Fallen Kingdom, ele chega... Na verdade, ele não é retirado... não é retirado pelos mercenários do laboratório que explode. Então, eu acho que o Colin pensou, acho que é muito sem graça matar ele numa explosão off-screen, né? Então vamos fazer a Blue, provavelmente, matá-lo de vez no último filme. Eu acho que todo mundo quer ver ele morrer como ele morreu no livro. Eu acho que todo mundo fala isso, né? Sim. Que é uma morte visceral daquela. Falando dele, o pessoal pegou um pouquinho no meu pé, porque eu postei lá no elenco e eu incluí ele, né? Mas ele nunca é anunciado nos filmes, como o Ron já falou em uma outra... Ele nunca é, Mas é meio óbvio de que ele estará, não tem como ele não estar no próximo filme, né? Ainda mais que acho que vai envolver outra empresa Mas e até perguntaram pra ele se ele tava no filme e ele falou assim, nunca soube que eu não estava. Exatamente, eu vi esse tweet dele. Ou nunca soube que eu tinha saído da franquia, uma coisa assim. É algo assim. Uhum. Eu acho que o mesmo vale pra Isabella Sermon, né? Que faz a Maisie. Que ela não foi anunciada oficialmente, mas é impossível ela não estar no filme, porque eles precisam dar uma conclusão pra história dela. Em Fallen Kingdom a gente ficou até quase o trailer sem saber o nome dela. Verdade. Porque ela não chegou Foi. a ser oficialmente anunciada. Então... Né? Durante a maior parte do tempo da produção, a gente achava que o nome era Lucy. Mas na verdade era aqueles nomes provisórios. Vocês lembram disso? Lembro. Inicial, e depois eles mudaram, igual também a Claire era Whitney, depois foi Beth, depois foi Claire. E agora em Fallen Kingdom a gente não sabe de nenhum nome. Em Fallen Kingdom, em Dominion a gente não sabe de nenhum dos nomes ainda. Era a hora pra fazer. E tem muito personagem novo também, atores novos, que a gente não sabe quais papéis vão desempenhar, né? Sim. Eu até fiquei surpreso de não ter nenhuma criança nova, mas tô dando graças a Deus que não tem, porque... Chega, né? Já Chega. Não precisa mais. A Isabela já tá grandinha também, então já não é mais tão criancinha, não é mais tão E chata. faz sentido ela na história, pelo menos, ainda, né? Já Exato. que ela é uma tão importante, ela deve saber mais coisas do Lockwood também, pra trazer. Isso. Faz sentido. Porque é difícil encaixar a criança nessa história, né? Sim. Eu acho que o único filme que soube encaixar uma criança bem foi esse último, Reino Ameaçado. Porque em todos os outros filmes as crianças caíam de paraquedas, assim, sem muito sentido. Apesar que no filme de 2015 também fazia um pouco de sentido, porque o parque estava cheio de gente, né? Então você tinha idosos, crianças, tinha todo mundo lá. Aí tudo bem, é um cenário que tem criança mesmo. Mas agora os outros filmes, os 3 primeiros, realmente não fazia sentido. Aquilo que o Hammond fez de levar os 2 netos dele foi loucura. Inclusive tinha uma continuidade da cena quando eles estão indo para os Explorers, né, um pedaço que foi cortado, que era o Gennaro dando uma bronca no Hammond. Como a gente está testando a segurança do parque, você traz crianças para participar disso, acabou de ter um acidente, uma pessoa morreu, está sendo feita uma auditoria e você traz seus netos. E era uma coisa relevante de ter sido deixada no filme. Ele fala que é por causa do divórcio. E ele fala que é por causa do divórcio dos pais deles que ele trouxe os netos para distrair. Isso Bem lógico. Isso aí. Mas é isso aí. Mais alguma coisa que deixamos de mencionar, Juan? Ou André? Que eu lembre agora, não tem. Eu sei que eles estão filmando lá é a cena de abertura, porque saiu algumas reportagens, e que é uma vila de pescadores. Agora, o que acontece na cena a gente não sabe, mas provavelmente a gente vai saber, porque eles pediram vários extras pra cena.
sempre quando tem esse envolvido, vaza o que eles estavam fazendo. Então... Esses dias eu tava pensando sobre a cena de abertura e fiquei pensando, será que vai ser o sequestro da Maisie? Será que a gente vai ter o primeiro filme sem cenas de dinossauro mesmo? Mas aí o Juan falou, acho difícil, né? Mas aí o Juan falou que pode ser uma possibilidade de ser o sequestro da Maisie, da Blue e da Rex ao mesmo tempo, ou numa linha de tempo muito próxima, sei lá. Então... que a gente sabe que a Rex e a Blue, elas vão aparecer no filme porque elas são dinossauros. São estrelas também, né? E que vendem e são icônicas pra franquia. Elas têm que estar de alguma forma. Claro que elas não vão ficar... Se os personagens vão para um outro lugar, eles não vão deixar as duas soltas no continente e ignoradas na história. Elas vão ter que ir para esse mesmo lugar, com certeza. Então eu acho que realmente alguém tá caçando o único tiranossauro que tem no continente e o único Velociraptor que se sabe, né? E acaba pegando todo mundo junto. E a Blue, ela é muito queridinha do Colin, com certeza ela sobrevive a esse filme. Não há nenhuma questão em relação a isso. Mas será que a Rex morre no fim desse filme? Eu não mataria, se fosse eu. Não porque eu não quero que ela morra, mas é porque iam reclamar tanto da morte dela, mesmo que fosse por morte natural, que é melhor evitar, sabe? Agora eu quero falar outra coisa. Eu me lembrei de tem páginas compartilhando uma notícia, mas que eu não vi cabimento em lugar nenhum, assim. Falando sobre a volta do Spinosaurus, que seria a revanche do Tiranossauro sobre o Spinosaurus e tal. Não vi nada a esse respeito, né, Juan? Ou tem alguma coisa? Não, oficialmente não tem. Não tem mesmo. Mas, enfim, ele estava em Fallen Kingdom até quase... Estava bem avançado, até porque teve vários materiais do filme que saíram constando o retorno do Spinosaurus. Mas ele só estaria lá para morrer no vulcão. E outras pessoas dizem que na verdade ele estaria no lugar do Carnotaurus. Então não sei, mas tem a arte conceitual dele morrendo com uma rocha pegando fogo atravessando ele. Será que não seria mais de um? Com certeza. Não é o mesmo da... Pode ser que seja mais de um. Entendi o que você quis dizer. Entendeu? Porque no Carnotaurus a gente teve mais de um. Talvez um morreu no vulcão e outro foi levado para a mansão, por exemplo. Eu acho que vai aparecer nesse filme de volta, porque é uma coisa que pedem muito e também vivem os fãs pedindo a revanche, e quem melhor para matar ele do que a Rex, né? Então... particularmente preferia o retorno dos Dilophosaurus do que dos Spinosaurus. A Universal tem alguma coisa... Os Dilophosaurus que a gente não sabe o que é, mas eles têm alguma coisa com eles. Pois e é um dinossauro tão legal e tão bonito. Porque a regra de qualquer sequência é você trazer o que fez no sucesso no primeiro filme de volta em mais vezes, né? Então, no Perdido de 2 Tiranossauros, teve mais Velociraptors e o Dilophosaurus morreu na praia, né? Nunca mais voltou. No 3, de novo. No 4, de novo. No 5, de novo. E o Colin sabe que todo mundo quer. Tanto que em Fallen Kingdom eles iam aparecer, eles iam abrir um container, ele ia estar lá dentro e pronto, foi a participação dele. Em Camp Cretaceous ele nem tá também, que eu saiba, assim, pela lista de espécies que tinha saído. O que vocês acharam do animatrônico que o Colin postou esses dias aí? Bem bonitinho. Eu achei simpático, mas eu acho que falta... Tudo bem que ali era um teste de câmera e tal, nem de câmera que era um teste do boneco, né? Então fica difícil analisar qual que vai ser a aparência final dele no filme. Até porque, pelo que a gente viu em Reino Ameaçado, eles cobriram a maior parte dos animatrônicos com algumas camadas de CGI. Então, a crítica que eu faço ao boneco não vai se aplicar ao filme. Porque eu acho que ele não pareceu tão realista quanto os animatrônicos do Stan lá de trás. Né, o animatrônico do Stan, ele tinha um nível de detalhe nas escamas, né, em tudo nele, que você olhava, você acreditava que ele era um animal real. Né, e eu não senti isso nesse animatrônico. Mas, sei lá, eu acho que eles vão fazer ainda assim uma camada de CGI, dar uma retocada aqui e ali, que vai dar esse extra que está faltando. É que um dos problemas dessa nova trilogia é que eles nunca finalizam o design dos dinossauros antes do filme. Eles ficam mudando até o último segundo.
Aí, como os animatrônicos já estão feitos, eles têm que retocar e ficar mudando as coisas. Mesma coisa aconteceu no Battle at Big Rock, que foi com o Allosaurus mesmo, o animatrônico foi retocado porque eles mudaram coisas no design. E vai acontecer de volta com esse Nasutoceratops aí. E eu também concordo, eu já tinha percebido isso em Fallen Kingdom, que esses animatrônicos eles têm uma pele mais... Parece que não é tão detalhada mesmo, ela fica mais lisa, é uma coisa meio estranha, assim, que não é como os animatrônicos da trilogia original. Eles são bem feitos, claro, mas eles têm alguma coisa que falta na pele deles que parece que não deixa tão real assim. Sim, eles têm um aspecto de borracha. Exatamente, parece mais emborrachado, assim. Você lembra do Estegossauro de Reino Ameaçado? Eu olhava para aquilo e não acreditava que aquilo estava no filme. Até a própria Rex, que estava no container lá do caminhão, né, que tem aquela cena longa que vão tirar o sangue dela. Quando eu vi o animatrônico na época da produção, que vazaram aquelas imagens, eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Mas no filme ficou legal. Sim. Além de borrachado, tem muitas partes que parecem isopor, né? Acho que são isopor até em alguns pedaços deles. Principalmente no Stegosaurus, né? Aquilo lá aquela cena é inexplicável, de tão horrível que ela é. Toda vez que o animatrônico ele tava quebrado, inclusive. Sim. Por isso que eles tacaram aquele negócio por cima, porque ele ficou com o pescoço e a cabeça quebrado no resto do corpo. Eles tacaram aquela lona, sei lá o que era aquilo, por cima para disfarçar. Mas se você olhar bem, você vai ver que o corpo tá estranho. Fora isso, o bicho tá estranho, tá com aquela cara de cavalo que eles colocaram porque tiraram o bico, sabe Deus por qual motivo. E sei lá, podia ter colocado outro dinossauro que não tivesse bico, então, pra ficar menos fake, não sei. Ficou estranho aquilo lá. É um animatrônico bem ruinzinho, assim. Eu tenho tanta raiva daquele estegossauro que eu não gosto nem de pensar, né? De tanto que eu tenho raiva daquilo. Eu já não gosto desde o primeiro Jurassic World, porque... Eles estragaram muito o design. Estragaram, né? A gente já vê a posição da cauda, que não é... A não ser que mudou alguma coisa na paleontologia que eu não li, não fiquei sabendo, mas eu acho que a estrutura anatômica dele está completamente errada. Não, e o Corey mesmo, que eles erraram. Muito feio. O Corey falou que eles erraram porque eles só pegaram a arte do Crash, que era do Mundo Perdido, que ele tá com a cauda mais pra baixo, e simplesmente copiaram. Em vez de assistir o filme, que ele tá certo, né, no caso. Que falta de atenção, né? Pelo amor de Deus. Se Pelo amor de Deus. Parar pra olhar o mural que o Max tá tentando refazer em Jurassic World, ele é totalmente diferente do que ele era no filme original. Até o Santo Vistante tem umas coisas meio estranhas ali. Mas, enfim, né? Isso aí. André, Juan, prazer falar com vocês. Muito bom a gente retomar os podcasts. Vamos ver se a gente não demora tanto para fazer os próximos, né? E agora vai sair muita notícia, a gente vai também ter muito o que discutir, muito o que debater. Dá um alô aí final, André. Beleza, pessoal? Obrigado por nos aturar aqui, ficar vendo esses três falando sobre o Jurassic. Mas estou bem feliz que a gente retomou os podcasts, a gente levou muito tempo para retomar. E agora com a novidade do vídeo. Então vamos ver se dá certo e quem sabe a gente se vê mais vezes aí. Obrigado, Juan. Obrigado por ouvirem de volta. Eu gosto muito também de estar de volta. Às vezes eu não tenho muita paciência para ficar falando, mas podem contar comigo para outros podcasts. Mas, Juan, é bom que tu fale bastante, porque tu escreve bastante lá no grupo, tu leva o grupo na tua mão praticamente, mas dar a cara pra tapa, assim, mostrar e falar é bem legal. O pessoal acho que vai ser bem receptivo quanto a isso. É isso aí. Vamos dar um narizinho novo também. Tá? Pena que a gente sabe. Faz assim, faz de perfil assim, Juan, pra mostrar. Aguardem outros podcasts. É isso aí. Muito obrigado. É ótimo ter você de volta, Juan. Gente, sigam o Jurassic Park 4.4, acompanhem a nossa página no Facebook, que a gente está colocando sempre aí, praticamente em tempo real, todas as notícias que estão saindo. E tomara que a gente tenha um bom filme no ano que vem, né? Um abraço aí e até a próxima. Falou. Mais.